Que a graça do Senhor Jesus toque a sua vida, toque o seu coração. Que bom estarmos juntos mais uma vez para refletirmos, para meditarmos na palavra do Senhor. Essa palavra que tem direcionado a minha vida e a sua vida nesse tempo em que estamos caminhando em direção à estatura de varão perfeito, à estatura da varonilidade do Filho de Deus. Queremos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo, é o nosso propósito. Como nós cantamos, né? Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. O meu alvo é ser como Cristo, o meu alvo é a pessoa de Cristo. Temos falado um pouco sobre isso. Se você perdeu as outras reflexões, você pode acessar o nosso site redesuper.com.br e ali você vai encontrar todas as outras meditações a respeito desse tema, a trajetória de um cristão, a caminhada de um cristão. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, vamos ler aqui a partir do versículo de número 1. Paulo diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanha. Essa rocha é Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso entregou os seus corpos, que ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Não sejamos idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. E nem pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se deixem, como alguns deles, e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. A quinta razão porque os israelitas foram reprovados. Nós vimos aqui que no capítulo 9, verso 24, a partir do versículo 24, Paulo nos traz o exemplo positivo de como nós devemos proceder nessa carreira, usando para nós aqui o exemplo do atleta, dizendo que devemos nos dominar, devemos nos esforçar, devemos ter um alvo, e assim como eles esmurraram o nosso corpo e reduzi-lo à servidão, para que pregando a outros nós não sejamos reprovados. Mas ele também usa o exemplo negativo, e o exemplo negativo aqui tem a ver com os israelitas, que procederam de forma errada com Deus por 5 momentos e por isso foram desqualificados. Nós temos aprendido que a vergonha para um atleta não é quando ele perde, mas é quando ele é desqualificado por lutar de maneira ilícita ou usar de elementos para, de alguma forma, melhorar o seu rendimento, uma substância para melhorar o seu rendimento, e então ele é desqualificado por causa do doping. Os israelitas foram desqualificados aqui por 5 motivos, e o quinto deles é porque eles murmuraram contra o Senhor. E o texto diz que porque murmuraram contra o Senhor, eles foram mortos pelo anjo destruidor. Nós temos aprendido com o pastor Márcio que murmuração nada mais é do que dizer: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria muito melhor, eu faria de uma outra forma. Foi exatamente isso que os israelitas fizeram. Andando por aquele deserto, sendo provados por Deus, eles começaram a murmurar. Murmurar contra Moisés, murmurar contra Arão, murmurar contra a comida, murmurar contra o vestuário, murmurar contra as condições, murmurar contra tudo, murmuraram contra a terra. E o texto bíblico diz que por essa razão Deus os destruiu por causa da ação de um anjo. Nós também podemos proceder no mesmo erro, incorrer no mesmo pecado. Porque assim como eles, nós fomos libertos da escravidão. E assim como eles, também andamos por um deserto. Talvez você olhe à sua volta e diga: pastor, mas eu não vejo deserto nenhum. Mas o deserto aqui tipifica para nós um lugar de condições inadequadas nos quais Deus nos chama para caminhar ao seu lado. O mundo é esse lugar de condições muitas vezes inadequadas pelas quais Deus nos chama para caminhar ao seu lado. E caminhando por esse mundo, então, comendo do alimento espiritual que Deus provê para nós, e experimentando a sua provisão para que tenhamos vestimenta e calçado para os nossos pés, caminhando em direção à estatura da varonilidade do Filho de Deus, nós também podemos incorrer no mesmo erro dos israelitas. Começarmos a murmurar contra Deus e dizer: ah, Deus,
eu não aguento mais, eu estou cansado. E começamos a reclamar da forma como Deus tem agido conosco, e começamos a reclamar da igreja, e começamos a reclamar do pastor, e reclamamos da nossa casa, e reclamamos do nosso carro, e reclamamos dos problemas, das adversidades. É verdade que a Bíblia nos concede a oportunidade de apresentarmos as nossas lamentações a Deus. Mas lamentar diante de Deus é muito diferente de murmurar contra o Senhor. A lamentação é uma espécie de oração a qual nós apresentamos o nosso sofrimento a Deus sem perdermos dele a nossa esperança. O Salmo 22 talvez seja um grande exemplo dessa oração de lamentação. O próprio Jesus fez essa oração. Na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Ele apresentou a sua dor, a sua angústia, mas sem nenhum momento perder a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Mas a murmuração não. A murmuração é blasfemar contra Deus. A murmuração é nós falarmos mal do seu caráter, falarmos mal de Deus, é dizer: olha, Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria muito melhor. E quantas vezes nós não abrimos a boca para murmurar? Se está quente, nós reclamamos que está quente. Se está frio, nós reclamamos que está frio. Se temos comida, nós reclamamos da comida. E se não temos, reclamamos da comida que nós não temos. Se descansamos, nós dizemos que descansamos num lugar que não gostaríamos. E se não temos descanso, nós reclamamos do excesso de trabalho. Nada está bom. Nosso coração está tomado por uma ingratidão. Nosso coração está tomado por uma insatisfação, pelo cinismo do nosso tempo. E como é que Deus curou o cinismo, a ingratidão, a murmuração dos israelitas? Deus trouxe um juízo sobre eles, um juízo de morte. E muitas vezes é exatamente isso que a ingratidão vai fazendo conosco. Ela vai nos matando, nos tornando duros, inflexíveis, ríspidos, rígidos, e então o nosso coração vai morrendo diante de Deus. A cura para a ingratidão na minha vida e na sua vida, para a murmuração, é voltarmos a sermos agradecidos. Em tudo dai graça, diz a palavra, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Né? Paulo vai dizer não apenas em tudo, mas ele vai dizer que nós devemos ser agradecidos por todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Seja agradecido em tudo, seja agradecido para com tudo, ainda que aparentemente no presente momento as situações que você esteja passando aparentemente não lhe pareçam favoráveis. A Bíblia diz que todas as coisas, meu irmão, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Bom, estamos caminhando aqui para o encerramento. Eu convido você amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui mais uma vez. Você não pode perder o desfecho desse estudo aqui e também convidá-lo, né? Aos domingos, às 20h30, temos o Culto Cristo Vivo, na Rua Manuel Macedo, no número 360. Você é o meu convidado, venha estar conosco e também deixar com você o telefone da paz, 3429-9550, para que você esteja ligando para nós. Queremos abençoar e servir a sua vida. Bom, que Deus te abençoe ricamente. Se Deus quiser, voltamos amanhã com esse mesmo tema, nessa mesma reflexão, e eu espero você. Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.